E aí, salve pessoal! Então vamos então agora para o nosso segundo módulo. Na realidade, esse segundo módulo ele é bem curto. Ele é muito mais para eu apresentar de forma muito breve e muito superficial as normas que embasam de forma teórica e metodológica o nosso processo de qualidade de software. Na realidade, a primeira norma delas aqui, que é a ISO 9000, não chega a ser de fato uma norma. Ele foi criado lá na década de 1980 como uma norma, sim, para poder definir, né, o que era qualidade dentro de processos, mas hoje em dia ela já não existe mais enquanto norma. Ela é uma família de normas certificadoras. Ele norteia como que todas as normas funcionam. Vamos voltar um pouquinho atrás, só para a gente poder entender que raio de normas ISO são essas. Bom, a gente teria que voltar lá no início do século XX para poder falar um pouco da industrialização, de processos de melhoria da indústria, talvez até no século XIX, né? A gente está falando lá de Taylorismo, a gente vai falar de Fayol e outros mais, que foram a base aí, né, de como que a nossa indústria, ela de certa forma, esse processo fabril, ele ganha aí todo um brilho metodológico, científico, né? Começa estudos de tempos, movimentos e tudo mais. Bom, a nossa industrialização, então, ela seguiu lá, né, desde o final do século XVII, século XVIII, século XIX, e a gente ganha no século XX aí um boom de indústrias. Contudo, acontecem duas questões no início do século XX. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, que é a Grande Guerra, e logo na sequência, a Segunda Guerra Mundial, que vai devastar o continente europeu, Japão, né, e parte ali da Ásia. O que acontece então? Há uma crise mundial que já vem se arrastando desde 1929 e ela então ela se intensifica, principalmente no continente europeu e na Ásia, no pós-guerra. Estados Unidos obviamente lucram, né, com isso aí, porque eles estavam fora do continente europeu, é onde realmente eles dão uma grande virada da indústria. Só que eles também percebem que se não tem trabalhador, não tem verba, não tem renda, não tem também a exploração por parte das indústrias, né? Porque você precisa de ter a classe trabalhadora lá para comprar da indústria. Pensando nisso, eles vão e falam assim, poxa, nós temos que ajudar os outros mercados. Vamos entrar muito nessas questões das políticas, né? Do Plano Marshall e outras coisas, né? Que vem nessa esteira, mas é só para a gente poder pensar e situar o porquê que as indústrias, principalmente no Japão e na Europa, elas precisam dar esse salto. E aí são criados uma série de mecanismos para que a industrialização ela retome o ritmo. Uma dessas questões, né, um desses pontos aí que é criado, é exatamente essa ideia de que um processo ele precisa ser muito bem definido, precisa ser muito bem aproveitado, o tempo do trabalhador precisa ser muito bem cronometrado, porque obviamente quanto mais eficiente é o trabalhador, maior é a exploração dele por parte do mercado, do livre mercado, né, chamado livre mercado. E aí você cria em várias esferas alguns órgãos, né? A gente pode pensar, por exemplo, na ONU, que é criada para ver toda essa questão dos países, né, de definições de relações internacionais, de guerra, de paz e negociações e tudo mais. E você cria também um instituto chamado Instituto de Padronização das Organizações, ou Instituto de Organização e Padrões, que é o ISO, que ele é criado em Genebra, na Suíça, e a ideia dele é levar para o mundo boas práticas. Dentro dessa esteira são criadas normas que têm lá, né, as suas origens lá atrás, em outras normas, até que na década de 90, de 80, desculpa, elas são consolidadas aí nas normas ISO 9000, que tem lá a sua primeira versão, se não me engano, em 1987. Posteriormente, essa ISO 9000 ela dá lugar, então, às ISO 9001, que realmente são normas escritas e como que você deve seguir. Além de normas, o ISO 9001 também define uma série de certificações para as empresas que adotem todo esse padrão e ele é certificado e falou, oh, beleza, você está aí mesmo. Né? E a ISO 9001 é uma norma que promove a adoção de uma abordagem de processo de desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade. Nós não estamos falando só de software, nós estamos falando de gestão da qualidade num geral de todas as empresas.
para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento às necessidades, aos requisitos do cliente. Nós já discutimos um pouquinho de requisito, a gente já sabe o que é isso, né? E essas normas, a ideia delas é exatamente a gente prestar atenção no que o seu cliente está querendo para a gente poder trabalhar. E quais são os pilares, né, da ISO 9001? Cliente, liderança, engajamento, abordagem em processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e a gestão do relacionamento. Nós vamos explorar esses temas aí um pouco mais para frente aí. Por enquanto eu estou só apresentando as normas. E por fim a gente tem a ISO 25010, que é a ISO que trata de qualidade de software propriamente dito, né? Ela define modelos de avaliação para a qualidade de software. Então é como se fosse um derivado da ISO 9001, só que o foco dela é processo de software. E os pilares deles são algumas características da qualidade, como adequação funcional, ou seja, né, o que eu estou fazendo ele precisa estar adequado ao que foi levantado como função primordial daquele sistema. Eficiência e desempenho, tá ligado aí a velocidade, a tempos, a resposta e tudo mais. Compatibilidade, nós vamos ver também um pouquinho aí, tem a ver com os sistemas que a gente está, quais as plataformas e sistemas que a gente está colocando ali. A usabilidade, foco na usabilidade, principalmente no que diz respeito ao cliente. Confiabilidade do sistema, a segurança, manutenção e portabilidade. Bom, a ISO 25010, então, ela diretamente é a norma com a qual nós vamos trabalhar mais. Obviamente, eu não vou trazer aqui o que é essa norma toda esmiuçada, porque nos interessa muito mais a essência dela, que já foi extraída por esse estudo que eu estou apresentando, e como que a gente está adequando ela para a nossa empresa, para Mobilus. Então é isso, pessoal. O nosso módulo 2 fica por aqui. Foi só para fazer essa apresentação mesmo. E vamos seguir para o módulo 3, onde a gente vai pegar toda essa parte desse embasamento e nós vamos colocar aqui o que a gente entende por qualidade dentro da Mobilus e nós vamos colocar aí os nossos pilares da qualidade para a nossa empresa. Então, até lá, a gente se vê daqui a pouco.